Olá, queridos amados irmãos, nós estamos retornando por aqui com o Bíblia em Foco e nesta riquíssima oportunidade nós queremos falar um pouco deste livro tão maravilhoso como a vinheta diz, né? O tempo não conseguiu apagar a sua história. E é justamente por esse feito que nós estamos aqui, graças ao nosso bom Deus, que nos elegeu para estar aqui levando até o seu lar, levando até a sua família, a bendita e gloriosa Palavra de Deus. É maravilhoso quando nós temos este privilégio. Nós tivemos recentemente trazendo aí uma leitura no livro de Mateus e agora nós estamos iniciando por aqui uma das cartas maravilhosas de Paulo à igreja de Coríntios, e eu tenho certeza que muitos vamos aprender por aqui. E eu gostaria de convidar você a assistir o nosso vídeo e também fazer comentários sobre o nosso vídeo. Hoje nós estamos atravessando uma fase tão difícil no cristianismo, onde as pessoas elas curtem, elas se preocupam em compartilhar vários tipos de vídeo, mas aqueles que falam da palavra de Deus, aqueles que têm o poder de edificação, aqueles que têm o poder de transformação, não são compartilhados, não são curtidos, né? Então, nesta oportunidade, eu gostaria de pedir a você que tem temor, você que ama a Deus, você que tem os preceitos de Deus na sua vida, que você pudesse comentar, que você pudesse curtir, que você pudesse compartilhar, que você pudesse levar até as pessoas para que este vídeo, esta palavra possa surtir efeito, né? Nós falamos que nós somos selecionados para pregar a palavra de Deus, para levar o Evangelho. E também não é diferente com você. Você é um missionário, você é uma pessoa instruída para poder levar a palavra de Deus. Você também pode indicar o nosso canal, e isso faz parte de um projeto de evangelismo. Eu tenho certeza que você tem alguém que você ama, você tem alguém que você gostaria que estivesse na presença de Deus. Ou às vezes você tem alguém na sua família que está passando por uma adversidade, está passando por uma situação difícil. E a situação difícil, só existe uma maneira de nós conseguirmos sanar, nós conseguimos resolver, é buscando o auxílio de Deus, buscando o impossível de Deus. E quando nós buscamos de Deus, Ele é bondoso, amoroso e misericordioso para poder nos atender. Por isso que muitas pessoas são privilegiadas com bênçãos, porque ativaram a fé através da palavra de Deus, né? E nós vamos ver que tudo isso exige um conceito de respeito, de carinho, de dedicação à palavra de Deus. E quando nós olhamos para a carta de Paulo à igreja de Coríntios, nós vamos ver que Paulo ele está exortando esta igreja que era riquíssima em bens. Era uma das igrejas mais conceituadas em dons ministeriais, mas precisava de algo para que pudesse crescer na graça e no conhecimento. Era uma igreja que estava crescendo em divisão também. Então, Paulo ele escreve esta carta para poder consertar a igreja de Coríntios, para poder mostrar para ele que Deus não faz exceção de pessoas, Deus ele não faz separação de pessoas. E esta igreja, nos primeiros capítulos, nós vamos ver isso aí. Uma igreja riquíssima, uma igreja que era de fazer inveja, mas uma igreja também que estava empobrecida na presença de Deus. E logo no seu primeiro versículo, Paulo ele já traz as suas confraternizações. Paulo ele tinha uma maneira especial de saudar, né, os irmãos,
E ele começa da seguinte forma: nós vamos dar início nesses estudos, né, nessa leitura bíblica, na carta de Paulo aos Coríntios, né? E eu tenho certeza que você vai ser muito enriquecido por este feito maravilhoso. Vamos à leitura. Primeiro versículo e primeiro capítulo da carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e eu, irmão, Sostênese, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Versículo de número 3. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo foste enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando Paulo faz esta abertura da carta de Coríntios, ele já fala da referência que ele tem sobre a igreja de Coríntios, uma igreja enriquecida, uma igreja que nenhum dom lhe faltava. Interessante que, se nós fôssemos olhar nos dias de hoje, nós poderíamos desejar uma igreja desse tipo. Qual pastor hoje de uma igreja, ele não desejaria ter uma igreja nas condições da igreja de Corinto? Mas aqui, pelos seus primeiros versículos, porque na hora que nós entramos no conteúdo da carta de Paulo à igreja de Coríntios, nós vamos ver como esta igreja estava com vários problemas. Esta igreja precisaria ser corrigida imediatamente, para que pudesse realmente fazer uso dos dons, fazer uso do enriquecimento que Deus trouxe àquela igreja. Então, o que adianta, meu querido amado irmão, e eu sempre falo, e faço questão de repetir, o que adianta você ser cheio do Espírito Santo, o que adianta você ser cheio de dons, mas você não obedecer os critérios de Deus, você não andar nos princípios da palavra. E é justamente o que nós temos visto hoje, no século 21. Nós vemos igrejas enriquecidas, nós vemos igrejas cheias de bênçãos, cheias de milagres, cheias de profecias, cheias de dons espirituais, como aqui a igreja de Corinto se encontrava, não faltava nenhum dom. Mas uma igreja pobre, porque é uma igreja que está distanciada do amor de Deus, uma igreja que perdeu os seus vínculos, uma igreja cheia de hipocrisia, igreja totalmente fora dos princípios do Evangelho. Então, quando nós olhamos para o livro de Coríntios, nós vamos aprender várias coisas. Paulo vai trazer aqui, eu tenho certeza, você vai ficar maravilhado, porque Paulo vai trazer aqui várias coisas a respeito do cristianismo. Mas ele também vai explicar de que forma essas coisas devem ser usadas. Então, quando ele começa, ele dá até graças a Deus pelo dom, pelo enriquecimento que Deus trouxe àquela igreja. Porque é maravilhoso nós vermos as pessoas cheias do Espírito Santo. É maravilhoso nós vermos as pessoas cheias de dons. Mas nós precisamos também
ver as pessoas enquadradas dentro dos propósitos, dos requisitos que Deus tem para a sua igreja verdadeira. Porque a igreja, ela não é dividida. A igreja de Cristo, ela é única. Ela é uma igreja só. Ela é uma igreja que ela vai estar implantada dentro dos critérios das cartas, dos evangelhos e das doutrinas espirituais de Deus. Então, não adianta nós dizermos denominação tal, igreja tal. Não, existe uma única igreja na terra, que é a igreja verdadeira. Não tem duas igrejas verdadeiras, existe uma verdadeira. E esta igreja verdadeira, ela precisa estar alicerçada dentro dos critérios da verdade, dentro dos critérios do reconhecimento de Cristo. E quando eu falo reconhecer Cristo, nós precisamos entrar pela palavra, para que nós possamos conhecer as atitudes de Cristo. Porque é isso que Ele quer de nós, que nós vivamos a atitude de Cristo na terra, que nós damos os nossos passos de acordo com os passos de Cristo na terra. Por isso que Paulo diz, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, ele está dizendo o quê? Que a vida dele, a vontade dele, não é mais necessário para ele, porque ele está aqui para viver a vontade de Cristo. Viver o evangelho verdadeiro. Viver aquilo que é de mais precioso, para que nós possamos encontrar as portas abertas, para que possamos entrar de cabeça erguida, sem mácula, sem vergonha nenhuma, porque aqui fomos a igreja verdadeira de Cristo. Então, quando Paulo ele faz essas confraternizações, e ele diz, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Você vê que a igreja era cheia, era revestida da graça de Deus, mas faltava muita coisa. E Paulo começa a explicar essas coisas a partir do versículo 10. E ele diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todas uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Então Paulo já começa a mostrar os defeitos da igreja de Coríntios. Aonde que ela estava errando. Aonde que ela estava se distanciando da porta de Deus. Porque havia, sabe o quê? Dissensões na igreja. As pessoas estavam dentro do ministério dividido. Então, as pessoas estavam fazendo exceção de pessoas dentro da própria igreja. O versos 11 diz: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Crói que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Então, meu querido amado irmão, olha a situação da igreja. E nós encontramos igrejas desse tipo hoje no século 21. Se você está frequentando uma igreja e você vê esta divisão, saiba que essa igreja precisa se conscientizar do conceito da palavra de Deus. Porque não existe diferença, não existe dois termos, não existe ninguém melhor do que ninguém a não ser Cristo. Cristo é todos e em todos. Então, se alguém vai pregar uma palavra, se alguém vai usar o artifício de uma oportunidade, se alguém vai trazer uma palavra de saudação, saiba que ela não está sendo tirada do jornal da manhã. Ela está sendo tirada da Bíblia Sagrada. E o mesmo Espírito que deu o dom ao pastor, ele pode dar o dom ao evangelista, ele pode dar o dom
ao diácono, ao presbítero. Então aqui a igreja ela se encontrava dividida, ela se encontrava, sabe o quê? Uns puxando a sardinha para Paulo, outros para Apolo, outros para Cefa e outros para Cristo. Uma igreja dividida. E interessante, meu querido amado irmão, que é uma coisa que totalmente Jesus desaprova. Nós olhando para o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no verso 16, ele pergunta aos seus discípulos nessa passagem, o que diz aí ser o Filho do Homem? E ali os discípulos trazem uma resposta para Jesus. E a resposta é uma resposta decepcionante, uma resposta desagradável, uma resposta sem aprovação por Cristo, porque as pessoas estavam divididas. Uns diziam que ele era Elias, outros diziam que ele era Jeremias, outros diziam que ele era alguns dos profetas. Então não tinha uma posição definida. E aqui a igreja de Corinto ela se encontrava nesta posição. Um estava dizendo que foi gerado de Paulo, outros foi gerado de Apolo, outros foi gerado de Cefas, outros foi gerado de Cristo. Então a igreja dividida, ela não persiste, meu querido amado irmão. A igreja que se divide entre si, ela não tem como crescer em graça, ela não tem como alcançar os projetos de Deus, porque Deus não fez exceção de pessoas, Deus não escolheu a um e deixou de escolher a outro. Deus deixou livremente para que as pessoas pudessem ser encontradas por Ele através de Jesus Cristo. Então, o único mediador, o único sentido de ser cristão é Cristo. Não é o seu pastor, não é a sua igreja, mas sim é Cristo. Agora, a igreja é o caminho para que nós possamos encontrar a palavra. A igreja é o caminho para que nós possamos aprender. A igreja é o caminho que vai trazer estrutura para que nós sejamos fortalecidos e podemos vencer a adversidade através da fé que adquirimos da palavra de Deus. Então a igreja de Coríntios ela se encontrava dividida. E Paulo, olha, ele chega a dar graças a Deus porque a nenhum deles batizou, senão a Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome, em nome de Paulo. E ele diz no verso 16, e batizei também a família de Estéfanas, além deste não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça em vão. Meu querido amado irmão, quando nós olhamos isso aí, eu fico maravilhado. Eu não sei você, mas eu fico maravilhado, sabe por quê, meu querido amado irmão? Porque toda graça, toda sabedoria que vem até nós, vem de Cristo. E por muitas vezes, os entendidos, os letrados, como diz, os sábios, eles olham para as pessoas simples, as pessoas humildes, e eles não conseguem entender como aquela pessoa ela tem autoridade, ela tem conhecimento, ela tem autonomia para poder falar da grandiosidade de Deus. Às vezes muitos procuram isso aí dentro das faculdades, dentro das escolas, Eu vou estudar porque eu quero ser um pregador da palavra de Deus. Eu vou estudar para que eu possa compreender a palavra de Deus, esquecendo que a palavra de Deus ela é compreendida espiritualmente. Não é através de estudo que você vai ser o sábio para pregar a palavra de Deus. E nós vamos ver isso no decorrer do texto. Então Paulo ele já esclarece aqui, ele diz, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, e não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque quando entra a sabedoria de Deus, aí se aniquila Cristo. Por isso, Deus escolheu pessoas humildes, simples,
para poder capacitar, para poder trazer a sua palavra. E ele diz no verso 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então Paulo está dizendo, sabe o quê? Que Deus, ele não escolhe o sábio, ele não escolhe os inteligentes, porque a sabedoria humana, ela se aniquila perante a sabedoria de Deus. Ela se esvazia perante a sabedoria de Deus. Porque, sendo assim, as pessoas olhariam e diziam: não, ele fala bonito porque ele é letrado. Ele fala bonito porque ele fez uma faculdade. Não é? Ele fala bonito porque Cristo está nele. Ele fala bonito porque o Espírito Santo está na vida dele. Então, seria a glória seria o homem e não seria compartilhada com o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Então, meu querido amado irmão, saiba que todos nesta vida, todos aqueles que queiram encontrar esta sabedoria de Deus, têm condições de encontrá-la facilmente, através da oração, através da renúncia, através da perca, para que você possa conquistar a grandeza de Cristo, a grandeza de Deus em sua vida. Paulo, ele usou esses artifícios. Paulo, ele era uma pessoa de muita sabedoria. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, um doutorado da lei. Em oportunidade, o conselho estava prestes a açoitar os discípulos, queria até matar os discípulos, mas Gamaliel chama o sacerdote, chama ali do lado e diz para eles com sabedoria: olha, tenha cautela, porque se esta obra for de Deus, vocês não vão conseguir vencê-la. E se ela não for de Deus, ela vai se esvaziar no tempo, como tantas coisas se esvaziou no tempo. Tantas coisas não permaneceu, mas aquilo que é de Deus permanece para sempre, meu querido amado irmão. Tanto que nós temos a oportunidade hoje, no século 21, depois de 2000 anos da morte de Cristo Jesus, o seu evangelho permanece vivo, permanece transformando, permanece edificando, permanece fazendo discípulos na terra, para que sejam levadas até o fim, até o dia da sua vinda, porque esta promessa será cumprida. Ele diz no Evangelho de Mateus que passarão céus e terra, mas a palavra dele não havia de passar. E nós estamos tendo esta comprovação hoje, no século 21, que até hoje a palavra dele permaneceu como a vinheta de abertura deste vídeo. O livro que o tempo não conseguiu apagar a sua história, mas ele permanece para sempre. Por quê? Porque é palavra de Cristo, é palavra de Deus, é palavra determinada pelo projeto de Deus na vida daquele que ele escolheu. Então, aqui Deus, ele não está preocupado com a sabedoria humana, porque a sabedoria humana não serve de nada para ele. Versos 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, quando eu olho esse texto, meu querido amado irmão, e vejo aqui Paulo citando no verso 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Por quê? Porque quando nós somos crente mesmo, meu querido amado irmão, quando nós nos entregamos mesmo a nossa vida, quando nós permitimos que Deus coordene a nossa vida, porque ser cristão não é você ser dono dos seus atos. Ser cristão é você colocar Deus na sua frente para que Ele possa coordenar
né? Quando Jesus Cristo ele pediu ao Pai que enviasse o Consolador, o Espírito Santo de Deus, para que não deixasse os discípulos órfãos, ele disse assim: eu pedirei ao Pai o Consolador, aquele que vos fará lembrar tudo quanto vos ensinei. Então, nós olhando para a palavra de Deus, nós vamos aprender com Cristo, nós vamos aprender com aquilo que Ele deixou, com aquilo que Ele capacitou. Paulo, ele está aqui hoje, não é por sua vontade própria, não é porque ele era uma pessoa que foi educado nos pés de Gamaliel, não é porque ele veio de uma família tradicional da judaica, né? Não é porque ele tinha as melhores posições dentro de Roma, não, ele veio aqui, sabe por quê? Porque Deus viu nele fidelidade, porque Paulo, quando estava ao comando de Roma, ele pegava cristão e açoitava, ele trabalhava com dedicação, ele trabalhava com amor, mesmo perseguindo a igreja, mas ele fazia com amor e dedicação, porque veio de uma família de tradição, uma família que zelava pelas coisas bem feitas. Então, por isso que Jesus escolhe Paulo, e ele escolhe diretamente, ele não manda nenhum discípulo ir à frente e pregar para Paulo, ele escolhe por si mesmo. O chamado foi feito por Deus, e assim Deus escolheu para quê? Para que nós tivéssemos o privilégio de poder ouvir as cartas de Paulo e ser abençoado, ser maravilhado, ser convertido, ser verdadeiramente crente através das cartas de Paulo. Então, ele está nos ensinando hoje, como ele está orientando a igreja de Coríntios, né? E aqui ele está falando da grandiosidade de Deus, do que Deus fez, do que Deus escolheu, do que Deus quer. E ele prossegue no capítulo 22, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. E era assim, meu querido amado irmão, a Grécia era um país muito assim sábio, os maiores sábios saíam da Grécia. Então a Grécia ela não queria saber, ela queria saber de sabedoria humana. Ela queria olhar e ver a pessoa citando ou falando, mas ela queria dizer assim, em qual faculdade ele estudou, qual foi a formação dele. Era isso que os gregos queriam. Agora, os judeus, eles queriam sinal. Você pode prestar atenção que toda a trajetória do ministério de Jesus sempre houve milagre. E sempre as pessoas buscavam milagre. Se tivesse um milagre, eles absolveriam aquilo para eles. Até mesmo quando Jesus estava na cruz, sendo crucificado, os judeus diziam, se você é mesmo filho de Deus, desce dessa cruz e nós acreditamos em você. O ladrão que estava à esquerda e à direita, um dos ladrões dizia para ele, se você é filho de Deus mesmo, você fez tantos milagres, então desça dessa cruz, salve a ti, salve a nós. Então, os judeus queriam isso, meu querido amado irmão. Eles queriam ver sinal. E Jesus um dia, ele fala uma frase bastante importante. Sabe qual frase? Ele diz, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E eu dou glória a Deus porque nós estamos aqui pela bendita e gloriosa promessa de Deus. Nós estamos aqui porque Ele deixou escrito. Nós não convivemos com Ele, mas no nosso coração tem um implante da grandeza de Deus. Em nosso coração tem a promessa de Deus. É por isso que nós estamos aqui, meu querido amado irmão. Por isso que a loucura da pregação, para nós, ela é poder de Deus. Ela é milagre em nossas vidas. Então o verso 23, ele diz assim, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos,
mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, meu querido amado irmão, entenda que a cruz, ela sempre vai ser uma loucura, mas uma loucura, sabe para quem? Para aqueles que perecem, porque aqueles que não acreditam, aqueles que não buscam, com certeza não terão nada de Deus, porque a palavra é bem específica, ela é bem clara, diz, todo aquele que nele crê não será confundido, mas aquele que não crê será condenado, meu querido amado irmão. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus com mais seriedade. Nós precisamos olhar uma igreja conceituada, uma igreja cheia de dons, como nós temos muitas igrejas no dia de hoje, igrejas que pula, grita, igreja que adora, mas igreja dividida, igreja que não tem os princípios da integração, da comunhão com Deus. E é justamente esta carta de Paulo aos Coríntios, ela vai, sabe o quê? Fazer com que a igreja ela possa se redimir diante do Evangelho, que ela possa conhecer o Evangelho dentro da sua verdade, para que possa alcançar graça verdadeiramente em Deus. Porque não adianta nós pularmos, não adianta nós glorificarmos, não adianta nós, às vezes, buscar fortalecimento e sem ter obediência à palavra de Deus. Certa feita Deus disse, é melhor obedecer do que sacrificar, porque qualquer sacrifício diante da obediência, com certeza seria aceito por mim. Então, é isso, meu querido amado irmão. Vamos prosseguir. Versos 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Quando Paulo está falando aqui, ele está citando a classe de pessoas que ele nunca desejou chamar. Deus nunca desejou chamar essa classe. Então, com exceção de alguns, como nós encontramos através da Bíblia Sagrada, o príncipe Nicodemos, né? Príncipe dos judeus, que vai ter com Jesus à noite, e ele chega e diz, bom mestre, sei que tu és filho de Deus, porque ninguém faz as maravilhas que tu fazes. E ele diz, por que me chamas bom? Se bom, só há um que é Deus. E ele diz, aquele que não nascer da água do Espírito não tem parte no reino dos céus. E nós vamos ver que Nicodemos, ele ouve aquela palavra de Jesus, e depois ele se retira, ele não consegue compreender, mas eu tenho certeza que depois ele vai meditando, ele vai vendo, e quando nós vamos ver no finalzinho do Evangelho de João, nós vamos ver Nicodemos, juntamente ali com José de Arimateia, pegando o corpo de Jesus para levar ao sepulcro. Então nós vemos que Nicodemos havia sido convertido, havia sido encontrado por Cristo, através daquela noite do qual ele foi perguntar para Cristo, né? Com certeza querendo ter um pouco de conhecimento. Então, ele diz aqui, ó, não são muitos os poderosos. Poderosos são pessoas riquíssimas. Imagina você, meu querido amado irmão, os poderosos da Grécia, os poderosos da Judéia. Imagina aqui, ó, os nobres, pessoas nobres. Pessoas nobres, na época, eram pessoas consideradas príncipe, reis, né? Como a rainha da Inglaterra é uma pessoa considerada nobre. O príncipe Charles é considerado uma pessoa nobre, tem nobreza,
tem tradição, já veio de famílias de formação tradicional, né? É como se nós pegássemos na nossa cidade, eu estou aqui na região norte do Paraná, na segunda capital do estado, a cidade de Londrina, e nós pegássemos aqui, por exemplo, as pessoas mais nobres da cidade, que nem, por exemplo, da nossa região, a família Garcia, né? As pessoas mais requintadas, né? Essas pessoas que Paulo está narrando aqui que Deus não escolheu, Deus não chamou, não foi muito essas pessoas, né, que foram chamadas. Mas no verso 27 ele diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Por quê? Porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, meu querido amado irmão. A glória é somente para Deus, a glória é de Deus, né? E nós devemos viver para glorificar o seu santo nome. Então aqui ele escolhe o quê? Pessoas simples. Ele vai lá na periferia e escolhe um lá que estava rejeitado pela sociedade. Aquele que a sociedade olhava para ele e dizia: esse daí não faz parte do socialismo da cidade. E aquele lá Deus vai, escolhe, capacita para as pessoas ver que é Deus na vida dele. É o Espírito Santo coordenando, é o Espírito Santo trabalhando, né? As coisas desprezíveis, aqueles que não valia nada, aqueles que outrora ninguém daria nenhum conceito. Eu posso me referir à minha pessoa dentro da nossa cidade, o conceito da nossa cidade, socialmente, a sociedade de Londrina, ela não sabe que existe o Paulo Ribeiro. Ela não conhece o Paulo Ribeiro porque o Paulo Ribeiro não faz parte de uma sociedade da cidade. Mas graças ao meu bom Deus, do qual eu glorifico, eu faço parte de uma sociedade cristã, uma sociedade que tem uma passagem reservada com as portas abertas para entrar na cidade celestial. E eu tenho certeza que lá, meu querido amado irmão, na hora que nós chegarmos, os anjos vão nos conhecer. Versos 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, ao qual para nós Versos 30. Mas vós sois deles em Jesus Cristo, ao qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Aleluia. Versos 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. É maravilhoso, meu querido amado irmão, quando nós temos a oportunidade de olhar para a palavra de Deus e sentir nela o poder, sentir nela a ação do Espírito Santo. Quando nós temos o privilégio de mostrar que ainda em nós existe sentimento, que ainda em nós existe fé, existe um conceito de adoração a Deus, um conceito do qual Ele nos preparou para não estarmos aqui, porque nós somos sábios, nós somos inteligentes, nós somos letrados, nós somos estudados, mas porque nós estamos aqui? Porque
o Espírito de Deus tem habitado em nossas vidas. O Espírito de Deus tem nos capacitado, Ele tem nos dado força de poder levar até você a bendita e gloriosa Palavra de Deus, a palavra que tem transformado, não a igreja, meu querido amado irmão, a Palavra de Deus, a essência da verdade, aquilo que transforma, aquilo que edifica, aquilo que tem restituído vidas, casamentos, pessoas envolvidas nas drogas, tem deixado simplesmente pela essência e o poder da vontade de Deus. As pessoas que são chamadas, as pessoas que são escolhidas para que Deus possa ser glorificado nessa terra. Nós estamos atravessando uma fase difícil, uma fase, que está prestes às portas para Jesus vir buscar os seus escolhidos, para Jesus dar um caos neste mundo e realizar o seu projeto de salvação para cada um. Nós vemos que a cada dia as coisas se alastram, o mal, a cada dia ele aumenta cada vez mais. Nós olhamos para as TV televisivas e nós não acreditamos mais no que estamos vendo. Nós olhamos para as redes sociais, para o Facebook, nós vemos até mesmo dentro de denominações religiosas, nós vamos ver absurdos, que nós não estamos acreditando mais. Até que ponto o ser humano está extrapolando, está se dividindo nos conceitos da seriedade do Evangelho, da capacitação que Deus traz para a pessoa tomar um rumo diferente, para a pessoa, em vez de praticar o ato digno de levar o nome do Evangelho, levar o nome de Cristo às nações, e as pessoas terem o desejo de encontrar a Cristo, mas pessoas que às vezes estão tomando rumos diferentes e fazendo com que as pessoas percam o desejo, por falta de conhecimento, percam o desejo de poder ter esse privilégio de encontrar a porta aberta, de encontrar o caminho da graça, o caminho da vida em abundância, como Jesus prometeu. Então eu quero, meu querido amado irmão, que nesta riquíssima oportunidade que nós vamos ter aqui de estudar essas cartas de Paulo, principalmente a carta da igreja de Coríntios, que você possa olhar para esta carta, você possa assistir os nossos vídeos, você possa compartilhar, você possa comentar, curtir. Qualquer tipo de comentário que você fizer, meu querido amado irmão, para nós é válido, sabe por quê? Porque se for uma crítica, nós vamos se construir cada vez mais em cima dessa crítica. Nós vamos melhorar cada vez mais, porque todo tipo de comentário, ele é bem-vindo. Seja ele para nos fortalecer, ou seja ele para que nós possamos aperfeiçoar cada vez mais, ou seja ele para que nós precisamos aprimorar cada vez mais, mas tudo é bem-vindo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós amamos a Deus. Nós amamos a Cristo porque foi Ele que foi lá na cruz do Calvário, foi Ele que estendeu os seus braços e permitiu ser crucificado, não para morrer a morte dele, mas para morrer a minha morte, para morrer a sua morte, para que nós tivéssemos o privilégio de ter esperança de um dia poder ressuscitar juntamente com Ele. Porque todo aquele que crê, todo aquele que confessa com a tua boca, com certeza não será confundido e um dia estará ressuscitando da mesma forma que Cristo ressuscitou. Tá certo, meu querido amado irmão? Eu quero que você aproveite bem este vídeo, que você possa acompanhar o nosso trabalho, que você possa estar conosco no portal. E nós estamos aqui ao vivo, ao vivo, assim nos estúdios da rádio, da 9FM10, www.9fm10.vai.lá, e estamos aqui também
gravando para o YouTube, né? Para que Deus possa abençoar as pessoas das redes sociais do YouTube, que Deus possa trazer graça, para que Deus possa manifestar o seu poder, o seu amor sobre a vida daqueles que buscam uma resposta de Deus. Então, se você busca uma resposta de Deus, seja abençoado nesta noite com esta mensagem, meu querido amado irmão, e que Deus possa estar abençoando a sua vida. Então, não esqueça, curte o nosso vídeo, compartilhe, faça seu comentário e com certeza Deus vai nos dar graça cada vez mais para estarmos aqui, sempre levando uma palavra de bênção para a sua vida. Quero fazer o convite para que amanhã nós possamos novamente estar juntos aqui, com mais um capítulo da carta de Paulo à igreja de Coríntios. E com certeza vamos ser edificados por esta carta maravilhosa. Um abraço, que Deus abençoe, que Deus dê graça e que possamos, né, estar cada vez mais buscando a graça de Deus, buscando a presença de Deus em nossas vidas. Tá certo, meu amado? Um abraço, que Deus abençoe, que Deus dê graça. Até amanhã, se assim Deus permitir.